Então, na última aula a gente começou criando o servlet, explicando um pouquinho o que ele é, né, como é que ele funciona, né, a parte do mapeamento e tudo. Aí explicamos dos métodos do HTTP, né, de forma rápida, e falando do GET, falando do POST. E aí tinha um método que é o Process Request, que é criado pelo NetBeans para facilitar o desenvolvimento, né. Então, eu apaguei o método do Process Request, mas eu me esqueci de copiar esse texto aqui, ó, que está lá, certo? Esse código. A gente vai estar utilizando esse código agora, porque esse aqui é o HTML que é retornado, que é processado e retornado pelo o servlet, tá? Como a gente não vai estar usando o JSP agora, a gente vai utilizar isso aqui para poder retornar respostas para o usuário, tá? Depois é que a gente não vai mais necessitar disso, por isso que eu não coloquei aqui ele no do put e no do delete, ok? Mas coloquei no do get e no do post, porque as coisas vão estar aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui sobre os métodos é verificar as interações aqui no do get e no do post. Como é que é feita essa interação entre página e o nosso método aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, eu tinha aqui a nosso formulário de cadastro, né? E eu tenho aqui o nosso servlet. Como eu falei para vocês, o servlet ele vai retornar essa página aqui, porque foi o que eu mandei ele retornar. Inclusive, se eu fizer o acesso direto ao servlet pela URL, eu consigo acessar exatamente o conteúdo que está sendo retornado aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou modificar aqui, ó, esse H1 que está dentro desse autoprintln e vou colocar aqui, ó, modificado, ok? Então, para eu acessar esse servlet, eu só preciso colocar essa URL aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui. Aqui, como eu já tenho uma página carregando aquele HTML lá que a gente construiu, na pasta, na URL localhost 8084 almoxarifado web, que é o nome do nosso projeto, e o recurso, né? Se eu colocar aqui, ó, produto servlet e der um enter, ele retorna aquela página. Eu vou exibir aqui o código fonte da página para você ver que é exatamente o código que está sendo enviado lá, ó, tá? Então, o que o servlet faz, né, o NetBeans cria já esse código para a gente, é definir a saída da gente, que é por meio desse camarada aqui, tá? Desse objeto. Isso aqui me retorna um printer writer, né, um objeto tipo printer writer, certo? Que a gente utiliza para escrever saídas. Mas no futuro a gente não vai mais usar isso quando estiver usando JSP, mas por enquanto a gente utiliza esse camarada aqui, ok? Falar um pouco sobre os métodos do get e do post, tá? Como vocês viram, eu modifiquei aqui o do get, né? Eu não fiz nada no do post. E o que ele retornou foi o get. Qualquer chamada feita à URL, qualquer chamada feita à URL, ela vai ser direta à URL, ela vai ser feita no do get, certo? As chamadas feitas no formulário com post ou por meio de JavaScript, elas podem ser feitas pelo post, mas aqui na URL somente por get, ok? Então é por isso que quando eu modifiquei aqui o do get, ele chamou essa página aqui, né? E ele não mexeu nesse camarada aqui, ok? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem dois métodos, ou dois argumentos no do post, tanto no do post, quanto no do get, quanto no do put, tá? Quanto no do delete. Vejam que são os mesmos métodos, ó, os mesmos argumentos, tá? Quem são esses dois camaradas aqui? HTTP Servlet Request, HTTP Servlet Response. Esses são os métodos que a gente usa para manipular as informações da interação entre a tela, entre a view e o controle, tá? A interação entre a tela, o HTML, o JSP e o nosso servlet. Esse objeto aqui, o request, ele contém todas as informações que são enviadas do cliente para o servidor. Esse camarada aqui, ele contém todas as informações que são enviadas do servidor para o cliente. Então, aqui é requisição, aqui é resposta, ok? Quem prepara esse camarada aqui para oferecer a você para programar é o seu servidor. Então, quando uma chamada é feita ao servidor,
o servidor chama um método específico do servlet, que é o service, e prepara esse objeto aqui colocando todas as informações que você vai precisar nesse camarada. Ele também prepara esse objeto aqui e já passa para você. Então eu não preciso dar um new HTTP servlet response. Ele já está pronto aqui. Tá? O servlet já faz isso, o servidor já faz isso para a gente. Então a única coisa que a gente precisa fazer é recuperar as informações, tratar e dar uma resposta adequada. Ok? Então todas as informações que são passadas pelo navegador, como parâmetros passados nos formulários e assim por diante, vão estar nesse camarada aqui, tá? No HTTP Servlet Request, tá? Que é esse request aqui. Eu acho que quando você estiver programando com Eclipse, ele vai estar desse formato aqui, ó, rec. Mas é a mesma coisa, tá? Aqui ele coloca request, então eu vou deixar request aqui, beleza? Então, ó, aqui a gente tem um formulário de cadastro, né? Nessa aula a gente vai fazer aqui o cadastro, cadastrar um produto e depois a gente vai fazer a leitura do produto, ok? Então, ó, esse camarada aqui, ele me retorna, né? Ou ele me retorna, ele é um formulário, ele tem um método post e aqui a gente tem os campos do post, tá? Para a gente fazer o cadastro, o que a gente vai ter que fazer? Recuperar todos esses indivíduos aqui, ok? E criar um objeto do tipo produto e cadastrar. Tá? Então, lá no nosso produto servlet, como eu falei, ele vai ser enviado aqui para o post, certo? Porque lá no método tá post. Então aqui a gente vai recuperar aqueles parâmetros que são passados lá no nosso formulário, criar o objeto do tipo produto e inserir no nosso repositório. Então como é que a gente faz isso? Primeiro, percebam que aqui a gente tem vários campos de texto em um text area, mas que cada um deles tem um nome. Cada campo de texto aqui é referenciado por esse nome aqui, ó. Ok? E é por ele que a gente vai recuperar o conteúdo que foi inserido aqui no nosso formulário. Tá? Então lá no nosso produto servlet a gente vai recuperar esses parâmetros. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro é um nome. Então eu vou botar aqui string nome recebe, como eu falei para vocês, tudo que for passado do cliente para o servidor vem no request. E o método usado para recuperar os parâmetros lá do formulário é o request.getParameter. Ok? E aqui a gente passa o nome que a gente deu lá para o campo. Então, lá no nome, eu coloquei nome, certo? Que é justamente o que está aqui, ó, nome. A mesma coisa vai acontecer com os outros. Então, eu vou colocar aqui, ó, string marca request.getParameter marca. String categoria. String descrição. Request.getParameter. Lembre-se que o nome que tem que estar aqui passado como argumento para o getParameter tem que ser o mesmo nome que está sendo passado aqui. Tá? Inclusive case sensitive. Então, se aqui for com D maiúsculo, ó, aqui está a categoria com C maiúsculo, tem que botar ele com C minúsculo, porque senão não funciona. Que os valores têm que ser estritamente iguais. Okay? Nesse momento a gente tem os nossos atributos preenchidos com o que for passado lá no formulário. Tá? Uma coisa a se dizer. Primeiro, o getParameter ele retorna um string. Então vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ele retorna um string. Isso significa que se um dos nossos campos for inteiro, a gente tem que fazer o parse. Tá? Vou tirar o ponto de vírgula aqui. A gente vai ter que fazer o parse. Tá? Ou inteiro ou double. Certo? Tem que fazer o parse. Esse camarada só retorna string. Okay? Se eu tiver um campo do tipo checkbox, né, que é aquele campo que você pode marcar várias opções, eu vou utilizar o request.getParameters ou parameter values, tá? E aí passar esse camarada aqui retorna um string
um array de string, ok? E aí eu vou poder manipular essas opções que foram passadas, beleza? Tranquilo. Feito isso, eu vou criar o meu objeto do tipo produto. Então vem aqui, produto, aí eu tenho que importar, né? P vai receber new produto. E aí eu vou passar todas as informações. p.setNome, p.set marca, p.set categoria, p.set descrição. Ficou faltando uma coisa aqui que foi o código, tá? Porque se a gente estivesse trabalhando num banco de dados, eu ia colocar o código auto-incremental, tá? Mas eu não fiz essa implementação lá no repositório, que não é tão difícil de fazer, né? Eu poderia até deixar isso como um exemplo para vocês fazerem, como pensar em fazer o auto-incremental lá no repositório, tá? Então, só para a gente demonstrar como é que fica a passagem de um inteiro, eu vou inserir lá no nosso cadastro de produtos o código. Então, vou botar aqui, ó, código input type text. Mesmo que você passe aqui um number de algum framework, lá ele vai receber como string, ok? Então, tá aqui name código. É bom não usar acento nos names, tá? Para não dar problema. Então, lá eu vou pegar o código, tá? Então, para pegar o código, int código vai receber integer.parseInt, e aqui eu vou pegar request.getParameter código. Aqui é bom colocar um try catch, certo? Porque pode dar number format exception aqui, para que você trate a saída. E aí você pode usar um try catch aqui, e no catch, se der um erro lá de number format exception, você mandar uma resposta dizendo, olha, o código que você digitou foi errado. Eu vou digitar um código errado só para a gente ver como é que fica o erro, que não é uma coisa muito agradável de se mostrar para o cliente, tá? Como é que fica um erro quando acontece no tratamento do servidor, certo? Então, feito isso, tendo o produto já em mãos, a gente vai cadastrar ele utilizando lá o nosso repositório de produto. Então, eu faço assim, ó, repositório produto, ponto get current instance, né, para criar a instância única, ponto acho que create p. E aí eu fiz o cadastro, ok? Cadastro feito, a única coisa que eu vou fazer aqui é o produto, aí mais p.getNome foi cadastrado com sucesso. Aqui, sucesso. Tá? Eu vou copiar isso aqui e aí a gente vai ver, primeira coisa, por que é tão chato trabalhar com... Por que se criou o JSP? Porque é muito chato você estar escrevendo o HTML dentro desses auto.println, tá? Isso é um saco. Então, foi por isso que se criou a ideia do JSP. Então, vou colocar aqui, ó, vou criar um link para a gente voltar para a página inicial, certo? E aí eu tenho que colocar as strings dentro de uma string, ou as aspas dentro de uma string, tem que ser assim, index.html, tá? Fecho aqui, fecho o A aqui, e aqui eu coloco home, certo? Vou dar o H1 já dá o BR, tá tudo tranquilo. Então, teoricamente aqui a gente fez o cadastro, ok? Então, eu não vou executar, né, porque já está rodando o servidor. E aí vai uma dica, se você estiver usando Glassfish e fizer qualquer modificação em algum código fonte.java, toda vez que você salva, ele constrói o seu projeto de novo, e o Glassfish às vezes costuma dar pau, certo? Por isso que eu estou usando NetBeans. O Glassfish, pelo jeito, parece que ele é muito bom para quando você já está com o sistema implantado.
e usando, mas para teste é melhor o Tomcat, tá? Por experiência própria. Então aqui a gente vai voltar lá para o nosso sistema, certo? Eu vou atualizar aqui o cadastro. Deixa eu atualizar de novo para ver se aparece o código. Deu algum problema aqui. Deixa eu executar de novo aqui o cadastro produto. Ó, o código não está aparecendo. Import type text. Vou dar uma parada aqui. Então, gente, voltando aqui, eu tinha dado uma parada porque não estava aparecendo a atualização aqui do formulário que eu tinha feito, né? E aí eu consegui resolver o problema de uma forma bem simples. Eu não vou dizer como foi que eu resolvi, né? Isso é uma questão de aprendizado, do que a gente, de computação, do que a gente faz, de tudo aquilo que a gente vivenciou no curso, né? E eu vou deixar isso como desafio para vocês responderem na descrição do vídeo, ou criarem um comentário, no comentário, dizendo como foi que eu resolvi esse problema, o que foi que aconteceu, né? O coordenador do curso disse que ia dar um doce para quem resolver, aí vocês vão perguntar lá a ele. Certo? Vocês dizem assim, o coordenador disse que o senhor disse que ia dar um doce para quem resolveu e eu resolvi, certo? Depois vocês falam lá com ele. Então é o seguinte, feito aqui o código, ficou faltando uma besteira aqui, né? Que eu não inseri o código no servlet, no nosso produto aqui, então está aqui p7 código, passando o código, tá? Ficou faltando, ok? Uma coisa que eu tinha falado aqui, que agora que eu vi o vídeo, ficou faltando, né? Se você estiver usando o Glassfish e Depal, você vem aqui e para ele e executa de novo, tá? Aqui, interrompe o servidor. Certo? Deu um erro inesperado, você não sabe o que é, principalmente depois de você compilar e modificar uma classe Java, der um erro louco, aí você vem aqui e fecha esse camarada aqui, certo? Tranquilo. Então, executado aqui o nosso cadastro, eu vou cadastrar um produto aqui. Primeiro, vou botar lá o código 245. O nome do nosso produto vai ser Coca-Cola. Coca-Cola. A marca Coca-Cola. A categoria refrigerante. E a descrição é uma bebida muito legal. Pronto. Então, vou fazer o cadastro aqui, ó. Ele enviou e ele botou lá. O produto Coca-Cola foi cadastrado com sucesso, tá? Ele deu esse erro aqui por causa de problema com codificação, entre a codificação do Java e a codificação do navegador. Mas isso é bronca safada para resolver, tá? E aqui está tudo feito, ó. Fez o cadastro, tá? E aqui eu posso voltar para o home. Se eu quisesse voltar lá para o cadastro servlet, o cadastro de produto é só botar lá na URL o cadastro de produto, tá? Então se eu clicar aqui ele volta lá para o nosso home, que o home está assim, ok? Eu vou voltar aqui para o nosso formulário para ver o que acontece quando a gente tenta cadastrar, quando vai fazer lá o paciente dá erro, tá? Para vocês verem o que acontece. Então vou botar aqui, ó, Guaraná de novo, certo? Então fiz aqui, mandei para cadastrar, ele deu esse erro 500 aqui, ó. Se vocês não se lembram o que são essas informações, tá? No HTTP, o HTTP ele retorna várias mensagens, né, quando ele está no processo de transferência de informações. Então todo o status é o que diz o sucesso ou o fracasso da requisição que foi feita. Toda requisição 400 tem a ver com o recurso que é pedido, já que o cliente servidor ele trabalha basicamente com recurso, né? Quando você digita aqui alguma coisa, né, no seu navegador pedindo, você na verdade está pedindo um recurso, que ou é uma página, ou é uma informação, ou é um vídeo, alguma coisa, tá? Se o número for 200 é sucesso, 400 é erro de arquivo não encontrado, se quiser 404 o recurso não existe. Erro 500 acima é erro interno do servidor, então foi erro lá que aconteceu na programação, certo? E aqui ele está dizendo, ó, for string, tá. E aí ele manda esse stake trace aqui, ó, que não é interessante você estar colocando para o usuário, ok? Então fica aí o desafio de como resolver esse problema usando o try-catch, ok? Então, teoricamente o cadastro foi feito, na próxima aula a gente vê como faz para recuperar essa informação e mostrar
na tela, beleza? Até a próxima.